coisas que me tem feito pensar bastante em razão da idade chegando, e a gente vai trazendo algumas coisas à nossa mente, principalmente tendo a certeza de que nós não temos mais muita caminhada pela frente, porque grande parte dela já foi feita, mas ainda, com a graça de Deus, ainda restam muitos anos e essas coisas ficam presentes na minha mente em alguns raros momentos. Um desses raros momentos afinal de contas, qual é essa nova experiência que é a experiência de começar a ser idoso? Aliás, alguns me chamam de idoso. Eu ainda não acho que estou nessa condição, mas eu estou começando a perceber que efetivamente está chegando essa circunstância. Isso me traz à memória o Salmo 71, 18, e eu gostaria de conversar um pouquinho a esse respeito. Salmo 71, 18 diz assim: Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e às cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Uma outra tradução, porque aqui aparece uma palavra meio diferente, né? Mas uma outra tradução diz assim: Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Segundo dizem, nós temos, na verdade, 3 fases da vida: a fase da infância, a fase da adulta e a fase da velhice. Na terceira fase, nós colhemos tudo aquilo que nas 2 primeiras fases nós plantamos. Ou seja, vivemos na velhice aquilo que efetivamente construímos como história nos 2 primeiros momentos. O salmista, idoso agora, atingiu o ponto alto da sua vida com esperança, usando sua experiência e sabedoria para instruir os mais jovens. O Salmo 71, ainda no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a mocidade. É certo que os reveses da vida avançada, as circunstâncias que nós vivemos, elas são bastante diferenciadas. Precisamos ter muito cuidado, precisamos estar mais atentos a certas circunstâncias. Carregamos conosco algumas questões físicas que limitam a nossa movimentação. Mas, se olharmos ainda nesse capítulo, no versículo 9, ele vai dizer assim: Não me rejeites na minha velhice. E ele vai dizer mais uma coisa, voltando no mesmo capítulo, versículo 3. Ele diz assim: temores pessoais, né? Tu és a minha rocha habitável. Ou numa outra versão, tu és a minha rocha de refúgio. Esta é uma questão que a pessoa com mais idade, ela sente essa necessidade. Talvez você já tenha experimentado esta fase da vida e esteja chegando nela. Alguns com mais tranquilidade, mas muitos estão chegando com muitas dificuldades. Talvez as outras fases tenham causado em você, trazido a você alguns ferimentos, e você carrega as cicatrizes dessa vivência histórica, as consequências de certas decisões
de certos aspectos da sua vida pregressa. Mas uma coisa é certa, e o salmista a escolheu. A sua experiência deve ser um instrumento de ensino à presente geração e um legado às gerações futuras. Ele diz nesse mesmo salmo, no versículo 18, ele diz assim: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as minhas cansas. Esta é a frase que ele toma como um clamor diante de Deus. Nesse tempo em que a vida de muitos idosos tem sido ceifada e onde muitos têm sido privados da convivência da família em razão da pandemia principalmente, lembremos de seus sábios conselhos e oremos por seu bem-estar. Ainda que na velhice lhe faltem as forças, ainda que as circunstâncias inimigas lhe assediem, que o seu coração esteja firme em Deus. Na mesma expressão que nesse mesmo salmo, ele diz no versículo 14, dizendo: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. E mesmo em face da possibilidade muito mais próxima da certeza da morte, o idoso pode carregar consigo esse repousar nessa segurança de Deus. Isso encontramos em Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39, nós encontramos as seguintes palavras escritas por Paulo, dizendo assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que coisa maravilhosa! Se o nosso foco está neste Deus que nos dá essa esperança e essa segurança, não vai haver circunstância que venha nos abater, mesmo que esta circunstância real seja a morte. Porque Ele vive, nós vivemos e viveremos. É o que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 19, dizendo assim: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. À medida que completamos mais um ano de vida, e muita alegria deve tomar conta nesse momento daquele momento de completar mais um ano de vida, começamos a definir as metas para o próximo ou os próximos. Vamos criando sonhos e expectativas de curto, médio e longo prazo. Isso deve ser uma constante em nós. Como podemos observar, com o salmista, nós redescobrimos valiosas lições que já aprendemos e podemos repassar agora às próximas gerações. Sendo veteranos, temos o privilégio de declarar a força e o poder de Deus para as gerações mais novas. Dessa forma, participamos dessa busca plena pela alegria de viver em qualquer idade. Começamos a pensar no que é razoável fazer por causa da nossa idade e a pedir que Ele nos ensine a fazer cada dia valer mais a pena estar vivendo, porque viver vale a pena. Na verdade, nós temos agora sempre uma
vamos dizer assim, uma espécie de uma conta bancária, onde a cada 24 horas nos é creditado mais uma possibilidade. Mas que uso nós vamos fazer disto? Algumas coisas nós podemos pensar. Primeiro, anunciar às novas gerações, né? Anunciar que o Senhor é a rocha e que nele nós podemos nos refugiar. É o contexto do próprio Salmo 71. Nós podemos propagar em nossas conversas que o Senhor nos livra, nos resgata e inclina os seus ouvidos para o nosso clamor. Reconhecer que o Senhor é a rocha forte que nos sustenta e acolhe. Ele é o nosso alto refúgio. Mas também podemos agradecer que o Senhor nos livra das injustiças e crueldades, pois Ele é a nossa esperança e Ele é digno de toda a nossa confiança. Billy Graham, o grande pregador do século passado e ainda deste século, ele diz num livro que se chama A Caminho da Casa, ele diz assim: a velhice não é para os fracos. A longevidade é uma bênção de Deus, mas precisamos nos preparar para ela. A velhice é um privilégio, mas a sua bagagem é pesada. Mesmo sendo chamada por alguns da idade de ouro, esta fase outonal da vida não é indolor, não é sem dificuldades. Muitos colhem na velhice os amargos frutos que plantaram na juventude. Outros passam a velhice na solidão, porque jamais investiram em bons relacionamentos, nem mesmo dentro da família. Nem mesmo os filhos, as pessoas mais chegadas, têm contato com ele. Por quê? Porque ele plantou um tipo de relacionamento de distância. A velhice ditosa é resultado de uma semeadura feita ao longo da vida. Como enfrentar vitoriosamente a velhice? Queremos pensar em algumas coisas junto com você. Primeiro, reconhecendo que a velhice é um tempo de fraqueza física. O salmista orou neste Salmo 71 ainda, no versículo 9, ele orou assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Veja como a expressão dele é uma expressão muito real. Ele está dizendo, em outras palavras, ó Deus, me sustenta nesse momento onde fisicamente eu estou enfraquecido. Na velhice, não raro, ficamos com os olhos embaçados, com as pernas bambas, com os braços sem vigor. Fechamos esse ciclo da vida dependendo de cuidados de outros. Não conseguimos mais lidar com os desafios que normalmente nós tínhamos e enfrentávamos. Em segundo lugar, reconhecendo que a velhice é tempo oportuno de testemunho. Se nossas forças físicas vão sendo depauperadas na velhice, nossa maturidade espiritual vai se robustecendo, ela vai crescendo na maturidade. O salmista clamou a Deus até na circunstância de velhices e cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração. Ou seja, ele tinha um objetivo, um testemunho, e também para gerações vindouras, ou seja, deixando um legado. Na Olimpíada da vida estamos numa corrida de revezamento. Precisamos passar o bastão para os nossos filhos e netos, mas isso precisa ser feito com precisão. O bastão não pode cair no chão. Precisamos transmitir a eles quão grande é o nosso Deus e quão magnífico é o seu poder.
Isso é mais do que um mero tradicionalismo que mantém morta a fé dos que estão vivos. Isso deve ser uma tradição sagrada que realça a fé daqueles que já nos antecederam. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos e netos, para esta e a futura geração, é o testemunho vivo e fiel do Evangelho. Em terceiro lugar, reconhecendo que na velhice não podemos nos aposentar da vida. A aposentadoria é o sonho dourado do trabalhador. Depois de muitos anos de trabalho, ele anseia por esse momento onde ele pode se aposentar e aí então acalmar, aí sair um pouco da sofreguidão do dia a dia. Aqueles que se aposentam da vida e desistem dos sonhos na velhice, deixam de desfrutar as alegrias que os cabelos brancos, as cãs, trazem. Ora, isto é muito significativo, porque ter cabelos brancos, ter idade mais avançada, não significa que nós agora precisamos estar caminhando para, como diz o ditado popular, esperando somente o momento de abotoar o paletó de madeira. Não, ainda existe vida, ainda existe possibilidade, por isso nós não podemos nos aposentar da vida. Nós podemos nos aposentar do trabalho, mas nunca da vida. Assim como não existe aposentadoria no reino de Deus, também não existe aposentadoria da vida. No reino de Deus, Paulo diz, olha, eu vou continuar fazendo isto até o último instante e que eu puder fazer isto, até o meu último fôlego. Em quarto lugar, reconhecendo que na velhice Deus nos farta de bens e nos renova as forças. A velhice pode ser amarga e dolorosa se for vivida na solidão dos homens e principalmente no desamparo divino, quando não estabeleci um tipo de relacionamento com Deus durante toda a minha história. Porém, se estivermos cercados de afeto e estivermos amparados pelo braço desse onipotente Deus, poderemos desfrutar gozo inefável e alegria indizível. Veja o que o Salmo diz. No Salmo 103, o salmista vai dizer o seguinte: é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, diz a palavra de Deus. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta é a ideia que também está em Isaías, capítulo 40, versículos 29 e 31, que dizem assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que coisa maravilhosa isso que a palavra de Deus está dizendo. Nos traz força. Muitas vezes a força física não está aí perfeitamente adequada, mas não desistir da vida e continuar firme nessa segurança e neste foco que é esse Deus onipotente. Em quinto lugar, reconhecendo que na velhice podemos ser cheios do Espírito Santo. As lembranças são um grande legado da velhice. Na velhice, a pessoa relembra coisas do seu passado e esse relembrar faz com que ela praticamente reviva tudo aquilo que ela já viveu. É o alimento da sua velhice, são as suas lembranças. Por isso, quando uma pessoa de mais idade chegar para qualquer um de vocês e contar a mesma história que ela já contou 1000 vezes, como se estivesse contando pela primeira vez,
ouça atentamente, dê-lhe atenção, porque para ele é muito importante revigorar essas lembranças. Moisés, com 80 anos, liderou seu povo rumo à terra prometida. Lembrem-se, Abraão foi chamado com 75 anos. Moisés, com 80 anos, foi chamado para tirar o povo do Egito. Você pode dizer assim, mas isso era naquele tempo. Não, Deus sempre tem um propósito, tem um projeto para as pessoas em qualquer idade, mesmo na idade mais avançada. Josué também assumiu a sua liderança aos 80 anos de idade. Ora, há um negócio aqui que é ser revigorado pelo Espírito Santo que alegra demais o meu coração e a minha vida. Isso está registrado no profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, quando diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Olha que coisa maravilhosa! Esse Espírito já foi derramado sobre nós na experiência registrada em Atos dos Apóstolos. Esse mesmo Espírito é derramado sobre nós e habita em nós se nós pela fé exercitamos a nossa crença em Jesus Cristo como Filho de Deus e o nosso único e suficiente Salvador. Sabe o que acontece com isso? O Espírito vem habitar em nós. Nós já tratamos isso num outro vídeo que você pode assistir lá. E, habitando em nós, ele cria em nós sonhos. Pensar que um velho ainda sonha é uma coisa maravilhosa. E esses sonhos agora são sonhos de Deus para a vida da pessoa idosa. Eles olharão para a vida com visão do farol alto e subirão nos ombros dos gigantes. A velhice não deve ser vista como um fardo, mas como um sublime privilégio. Que Deus nos prepare para essa importante fase da vida. Se você ainda é jovem, procure estabelecer uma intimidade de relacionamento com Deus e construindo uma vida para que quando você chegue na velhice, você chegue para gozar de tudo aquilo que como lembrança você tem de lá do passado, as maravilhosas coisas que Deus já fez na sua vida. Se você está na meia-idade, aproveite este momento de maturidade, de construção dessa maturidade para incluir na sua vida efetivamente a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas se você já alcançou a idade da velhice ou está batendo nas portas dela, lembre-se, não é aposentadoria da vida, mas é voltar a sonhar os sonhos de Deus e pedir: Deus, usa-me para instrução dos jovens, para trazer um legado para as gerações vindouras. Esse é o desafio que a palavra de Deus nos coloca para nós, como eu, que já estamos dentro desta fase considerada terceira idade. Que Deus abençoe.